Te adoramos, Senhor. Quem está feliz com Jesus? Fica de pé, dá um aplauso bem forte a Ele. A Ele honras, né? A Ele glórias. A Ele majestade. A Ele todo o poderio. Mais forte esse aplauso àquele que é digno. Diz a Ele, Senhor, eu vim para te adorar. Eu vim para prestar-te culto. Eu vim, Senhor, porque eu necessito da tua presença. Eu vim, Senhor, porque eu tenho fome e sede de ti. Aleluias, glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Que bom estarmos aqui com os irmãos mais uma vez. Né? A gente fica assim naquela expectativa, naquela ansiedade. Parece que vai pregar a primeira vez. O pastor está assim, que é isso, amor? Você é pregador experiente. Eu falei assim, amor, tem quanto tempo que eu não prego na igreja no domingo? Ele falou, mês passado você pregou. Irmãos, é assim. Todas as vezes que a gente sobe aqui para ministrar a palavra de Deus, é como a palavra diz, né? Reina, ó Senhor, e trema aos povos. A gente se treme diante da presença dEle, se treme porque sabemos que somos aqui mensageiro, boca de Deus, para as ovelhas que são dEle, né? Um povo que é dEle, uma noiva que é dEle. Então a gente tem que ser muito cauteloso em tudo que vai passar e também ser assim, muito direcionado pelo Espírito Santo para não falar daquilo que é da nossa alma, da nossa carne. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir então a nossa Bíblia sem perder muito tempo. Os irmãos de casa também, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente. Nós vamos ler um texto bem conhecido. Está lá no Evangelho, né? São Lucas. Os irmãos que estão nos visitando também é muito bem-vindo no nosso meio. O que precisar pode nos procurar, nós estamos aqui à disposição. Somos servos, estamos aqui para servir. O capítulo é 12, tá, irmãos? E eu queria até que os irmãos ficassem com a Bíblia aberta depois de ler. Não feche sua Bíblia, nós vamos acompanhar aí a palavra do Senhor. Capítulo 12. Glória a Deus. Eu vou começar a ler aqui no versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constitui juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tendo cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens, nos bens que ele possui. E lhe proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que fareis, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los, maiores. Aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Pai, eu quero te louvar, engrandecer o teu nome, exaltar o teu nome, agradecer pela oportunidade de estar aqui partilhando, Senhor, do teu evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez que eu venha diminuir para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça, Senhor. E que o Senhor venha falar com o teu povo. Nós sabemos, ó Deus, que o evangelho do Senhor é simples, que a palavra do Senhor é simples, mas ela é eficaz. E é ela que nos direciona, ela é a bússola para as nossas vidas. Então, meu Pai, que nós possamos sair daqui hoje com as nossas alchavas cheias do teu entendimento.
e que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, guarda a vida dos meus filhos, aonde eles estiverem nesse momento, guarda a vida do meu esposo, da minha casa, ó Deus, de cada rebanho nesta hora, e que o Senhor venha falar conosco, que nós venhamos estar atentos, que a semente venha ser semeada no nosso coração e ela venha frutificar em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se sentar no seu lugar. Nós vamos aqui falar de um texto muito interessante, né? É o Evangelho, mas ele é simples, mas ele é muito eficaz na nossa vida. Aqui no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 12, no versículo 13 em diante, nós vamos ver uma história interessante. Um rapaz, ele chega diante de Jesus. Provavelmente esse rapaz, ele era um irmão mais novo, né? Porque ele vem falando com Jesus assim, olha, a situação é o seguinte, eu preciso de um juiz que venha julgar a minha causa, que o meu irmão venha fazer uma partilha, né, da herança. Eu imagino que ele quer que faça uma partilha da herança da maneira dele. Por quê? Na lei, esse irmão estava assim, protegido pela lei daquela época. Quando um pai falecia, o irmão mais velho, ele tinha direito a receber tanto a parte da herança dele como a do pai. As mulheres não eram contadas naquela época. Então, provavelmente, às vezes, tinha ali uma mãe, tinha as irmãs, mas a herança era dividida entre os homens, né? A herança era dividida entre os homens. E o irmão mais velho ficava com as duas partes, porque ele assumia a rédea da família. O irmão mais moço receberia uma parte. Ele, insatisfeito com aquela situação, então ele chega diante de Jesus, coloca assim, e fala para Jesus como se Jesus pudesse ser o juiz da causa dele. E nós vamos ver aqui Jesus tomando uma postura muito interessante. Ele não quis entrar em brigas de família, né? Até Jesus não quer entrar em briga de família, né, gente? Ele não quis entrar naquele contexto de briga de família. E ele, então, ele diz para aquele rapaz, olha, quem me coloca juiz diante de ti, né? Eu sou... E coloca para ele como um juiz, sim, mas um juiz espiritual. Ele não estava ali como um juiz civil que era para julgar a causa daquele rapaz. E, na realidade, ele deve ter sondado e visto que aquele rapaz, ele não queria realmente um juiz que julgasse uma causa de maneira correta, mas ele queria uma pessoa que ajudasse a ele, que resolvesse o problema dele, que ele ficasse com uma parte da herança. Então, logo no versículo 16, nós vamos ver Jesus dando uma chamada nele, falando para ele, né? Para que ele não ficasse, preocupado com essas coisas, mas sim com as coisas celestiais. E esse versículo 16, ele já dá também uma introdução para a parábola que Jesus queria colocar. Ele faz uma correção com aquele rapaz, falando que ele deveria preocupar com as coisas espirituais. E logo em seguida ele dá uma introdução para a parábola, que é uma parábola muito interessante. E ele já começa dizendo ali, ele começa a contar um caso de um rapaz, um homem rico, que tinha um campo que estava produzindo com abundância. Então ele já entrou falando de um homem rico, um homem que estava assim, com o campo produzindo de uma forma espetacular. E aquele homem, ele já não tinha mais aonde guardar os seus frutos, os frutos que estavam sendo produzidos ali naquela roça, vamos dizer assim, né? Naquele campo. E ele estava pensando até mesmo quebrar uns armazéns, o armazém que ele tinha para armazenar e fazer um depósito grande. Então Jesus começa a contar essa história para esse rapaz. Quando Jesus começa a contar, você pode observar no texto, que você está com a Bíblia aberta, que Jesus, hora nenhuma, fala que esse homem tinha algum problema de caráter, ou algum problema moral, né?
que ele era um homem ruim. Mas Jesus, ele não via nele característica de uma pessoa com a má índole. Muito pelo contrário, o que ele fazia era até justo, olhando aos nossos olhos. Você concorda comigo ou não? Um homem trabalhador, né, que tinha um campo, esse homem ficou rico porque estava produzindo muito, isso não é pecado, isso é justo, né? Mas o que havia de errado na vida desse homem? O que estava errado com ele? O que Jesus encontrou de errado na vida desse homem, que tinha um campo e que produzia muitos frutos? Jesus encontrou nele um questionamento. Jesus encontrou nele algo assim, que ele valorizava mais a vida terrena do que a vida espiritual. Se você continuar lendo aí, você vai perceber que o que Jesus percebe nele não é nada sobre caráter, não é nada sobre a conduta dele. Ele não era um homem desonesto, ele era um homem, parece que, trabalhador, mas que ele não valorizava tanto a vida espiritual, e sim a vida física. Que da forma que ele estava vivendo aquela vida, se ele tivesse valorizado os ensinamentos da palavra, a lei em si, ele estaria ajudando os pobres, né? Poderia fazer uma doação humanitária, né? Ajudar os pobres, fazer alguma coisa. Mas Jesus, nesse mesmo texto, acompanha comigo aí no versículo 17, 18, nós vamos ver Jesus ali nesse texto assim, se revela a alma do homem, desse homem rico. Eu falo muito de alma, né? Todo mundo os irmãos aqui da igreja, que já me acompanham aí há mais tempo, eu vou estar sempre falando sobre a alma, porque a alma ela é muito importante. Às vezes nós valorizamos muito o corpo, e o corpo é matéria. E a Bíblia diz que do pó viemos e do pó retornaremos, e que o nosso espírito ele vai voltar para Deus, mas a nossa alma dará conta de todas as suas obras. E como cristão, não tem como não falar da alma. Então eu sempre vou estar falando da alma. E naquela época havia já uma doutrina da alma. Havia uma doutrina que quando a pessoa morria, havia uma vida após a morte. Eu estive lá em Jerusalém e eu fui lá no cemitério. O cemitério lá de Jerusalém, ele é algo assim turístico, né? E interessante aqueles túmulos que tem. Tem as janelinhas, né? A gente vê nos filmes, porque aquilo ali já tem uma direção. Quando a pessoa colocava o corpo ali no túmulo, a janelinha era para que a alma tivesse lugar para sair. Havia já uma doutrina sobre a alma. Mas esse homem, ele não preocupou com as coisas espirituais, com a sua alma. Ele dedicou totalmente a sua vida às coisas materiais. E ele dedicou de uma forma assim, ele treinou a sua alma a ser uma alma egoísta, egocêntrica. Uma alma que preocupava somente com o seu bem-estar, com as riquezas que traz o quê? Conforto e bem-estar. Então ele levou a vida dessa forma, preocupado com essas coisas. Note isso, que Jesus não apontou que ele estava errado em ser rico. O erro dele foi de focar somente nas coisas terrenas e não preocupar com a sua alma. Então Jesus coloca essa parábola para esse jovem, para ele ter uma reflexão do que são as coisas materiais. Ele treinou a alma. A nossa alma, irmãos, ela é treinada de acordo com aquilo que a gente vai trabalhando sobre ela. Então ele foi treinando a sua alma nas riquezas da terra, no seu conforto, no seu egocentrismo. Se você observar esse texto, você vai ver que ele fala aí somente de armazéns maiores, tem uma vida farta, come, bebe, não é isso? Hora nenhuma
nenhuma você vai ver esse homem preocupado em ajudar um necessitado. Eu estou com uns armazéns aqui cheios de fruto, eu vou doar. Eu vou fazer algo para ajudar uma escola, né? Eu vou fazer algo para ajudar algumas pessoas que estão necessitadas, algumas pessoas que estão precisando. Você não vai ver isso nele. Você vai ver simplesmente um homem que trabalhou a sua alma somente com as coisas terrenas e não valorizou as coisas espirituais. Por que que hoje eu estou trazendo essa palavra? É porque nós estamos vivendo dias assim, né? Apesar de estar falando tanto de morte, né? São 2 anos de pandemia, mas a morte ela não tem trago essa reflexão de olharmos para a nossa vida espiritual. Muito pelo contrário, a gente tem tentado se proteger, se esconder do vírus, disso, daquilo outro. E eu acabo de ver a missionária aqui fazendo oração. E a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor. E a gente, nos dias de hoje, a impressão que se tem é que a gente vai morrer só de Covid. Não é? A gente só vai morrer só se for de Covid. Então vamos evitar pegar o Covid para a gente não morrer. Vamos tomar todos os cuidados. O assunto é pandemia, muita gente morrendo, vamos tomar cuidado. Mas a reflexão de tudo isso que vem acontecendo. Nós precisamos ter essa reflexão. O cristão precisa falar de morrer, é como falar de nascer, porque faz parte da vida, são circunstâncias da vida. E nós precisamos falar sim sobre esse assunto. Eu tenho falado muito sobre isso. E algumas pessoas às vezes têm me questionado. Por quê? Eu falei assim, vamos perguntar para o Espírito Santo por que Ele quer que fale tanto sobre esse assunto. Deus tem nos mostrado tantas coisas. E a gente tem medo de falar da morte. Nós temos pavor da morte. E a morte ela é certa, irmãos. E hoje não tem isso, porque o velhinho vai morrer. Não, o velhinho morre, morre o jovem, morre o adolescente. Qualquer um de nós podemos partir a qualquer momento. E esse rapaz, esse homem rico, ele vivia ali naquele tempo como se ele fosse somente uma pessoa para viver a vida aqui nessa terra. Como ele diz no versículo 19, né? Ele fala no versículo 19, então direi a minha alma, tem um depósito, muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Nós vamos ver que esse homem, o tempo todo, ele falava dos frutos, ele falava os meus frutos, os celeiros, meus celeiros, tudo que ele falava ali da terra, da sua multiplicação, hora nenhuma ele deu honras a Deus. O tempo todo ele sentia que fazia com seus próprios braços, porque eu é que estou fazendo. É por isso, é por aquilo. Eu estou trabalhando nisso, agora eu vou quebrar todos os meus depósitos e vou fazer algo muito grande aqui para recolher todos os meus frutos. Agora a alma tem um depósito muito grande, tem muitos bens. Descansa, come, bebe e regala-te. Em 1 Coríntios 15, 32, apóstolo Paulo também fala sobre isso, né? Se a vida é só essa aqui, essa é a atitude de homens que vê uma vida somente na terra. Então ele diz, comamos e bebamos, porque não morreremos. E nós estamos vivendo esses dias, aqui na face da terra, estamos nos protegendo, né? Para que agora só o Covid que mata. Ninguém morre de mais nada, é só de Covid. Mas porque fica famoso, né? Vai lá e coloca, tantos morreram de Covid. Mas tem muita gente morrendo. Há muitos outros tipos de morte.
E aí, de repente, o próprio Deus, ele faz um confronto com a mente desse homem. O próprio Deus vê o homem da parábola, olha no versículo 20 e 21, ele diz, louco, que significa insensato. Olha aí, louco, insensato. Olha, Deus começa a confrontar ele. Hoje pedirão a tua alma. Hoje pedirá a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? Então, quando esse homem recebe esse confronto, com certeza ele toma aquele choque, aquele susto. De repente, ele vai ter uma morte súbita, uma morte repentina, algo que ele não estava esperando. Ele estava esperando que a alma dele ia descansar e aproveitar, e se regalar, e se alegrar com todos os seus bens. E às vezes nós vivemos assim. Achamos que vamos ser eternos aqui na terra. Eu não sei se os irmãos já acompanhou algum idoso. E eu fico observando. A pessoa que é idosa é interessante, né? Porque é uma morte, a morte ela vem assim como natural. Ela vai entrando no processo de desligar das coisas da terra. A gente nasce, a gente quer isso, a gente quer aquilo, aí começa a trabalhar, eu quero conquistar, casar, ter filho, deixar herança para os filhos, fazer isso, fazer aquilo. E aí você não morreu, aí vem a velhice, e de repente, quando você chega na velhice, você começa a desprender dessas coisas. E é a própria natureza, né? Porque tem o tal do Alzheimer. O Alzheimer, mas não é todo mundo que vai ter Alzheimer, mas tem um Alzheimer da idade. Que a gente falava antigamente assim, fulano de tal está caducando, mas não é, já vai morrendo ali os neurônios, não é? E a pessoa começa a esquecer. Ela começa a esquecer as coisas, ela começa a desapegar das coisas automaticamente. E ela vai desapegando até dos seus parentes, dos seus filhos. E ali ela vai como uma luz se apagando dia após dia. Eu acho que a morte mais bonita que tem é essa. Mas nem todo mundo vai morrer assim, avançado de idade, né? Às vezes a gente morre mais novo. Meu pai morreu, acho que com 60 anos, por uma morte súbita. Ele chegou em casa, se preparou, e tudo preparado para ele trabalhar no dia de manhã, e de repente ele morreu. Qual é o diagnóstico lá, o laudo médico? Parada respiratória. Parou de respirar. E 6 horas da manhã, ou 5 horas da manhã que ele acordava, o relógio despertou para ele acordar, para ir para o trabalho. E ele não mais acordou. Morreu de repente, com 60 anos. Então ninguém sabe, assim como é a vinda de Jesus, né? Que nós ministramos muito sobre a volta de Jesus. Ninguém sabe a hora que Jesus vai vir, mas também nós não sabemos a hora que nós vamos. Pode ser a qualquer hora, a qualquer momento, e não tem isso mais de idade, jovens, adolescente, e às vezes nós estamos vivendo pensando, vai ser assim, eu estou fazendo todo projeto, e vai ser dessa forma. E a palavra de Deus nos fala lá em Provérbios 22:16, que o coração do homem faz plano, mas a resposta vem da boca do Senhor. Nós fazemos muitos planos e não está errado. Eu tenho aprendido isso na minha caminhada e eu ponho isso em prática sempre com meu esposo lá em casa. Tudo que a gente vai conquistar ou vai fazer, e estamos falando em construção agora, a gente começa a falar de construir e a gente fica assim, se Deus quiser, se Deus permitir, vamos sonhar, vamos gerar. E a gente precisa ter isso, irmãos. Colocar isso como hábito. Vou fazer uma faculdade, se Deus quiser. Vou tirar minha carteira de motorista, se Deus quiser. Eu vou fazer assim lá amanhã, não sei o quê, se Deus quiser.
Vou casar se Deus quiser. É se Deus quiser. É se for da vontade dele, porque a Bíblia diz que ele tem os nossos dias contados na palma das suas mãos. E nós precisamos trazer isso para o nosso coração como igreja do Senhor, porque nós somos cristãos. Nós temos uma causa. Qual que é a nossa causa? Cristo. Cristianismo. Então nós temos uma vida. É interessante, né? Eu estava falando, eu sempre conversando com meu esposo, e eu falava com ele sobre isso, né? Quando a gente vem aqui na frente e aceita Jesus como Senhor e Salvador, se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aceita. Aí a gente aceita. E se morrer aqui agora, você é salvo para a glória dele. Mas acontece que a gente não morre, né? A gente continua a vida. E aí, vai ser salvo se continuar a vida? Precisamos entrar no processo chamado purificação, santificação. Porque aceitamos Jesus, aí entramos naquele versículo, 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas é se está em Cristo. Pastor fulano de tal aceitou Jesus, ele está em Cristo. Se está em Cristo, nova criatura é. Entrou no processo de santificação. E entrar no processo de santificação requer sempre uma palavra que eu falo aqui, chave, que é a primeira característica da vida de um cristão. Qual é? Achei que todo mundo ia responder junto comigo. Renúncia. Renunciar à sua alma, renunciar às suas vontades. É por isso que nós precisamos treinar a nossa alma a fazer a vontade de Deus. Eu uso muito essa palavra em dizer que a nossa alma ela é cretina. Aí outro dia um pastor amigo nosso falou assim, pastor, não fala que a nossa alma é cretina, não, ela tem que converter. Eu falei assim, mas ela sempre está puxando para as coisas negativas. Ela gosta de comodismo, ela gosta sim de fartura, ela gosta de dizer assim, senta e regala, você está, né? Fica à vontade. A nossa alma gosta disso, de tudo que é luxo, e não está errado. Mas desde que isso não prejudique a nossa vida com Cristo. Desde que o ganhar dinheiro, o ser rico, o prosperar, esteja dentro da vontade de Deus. Então nós precisamos sim treinar a nossa alma. Treinar a nossa alma. Nós aprendemos que a nossa alma ela é direcionada por um espírito. A alma ela não consegue se direcionar, porque nós somos feitos corpo, alma e espírito. Nós somos um ser triuno. E o nosso corpo, ele é só a carne. E a nossa alma é as nossas emoções, é a nossa vontade, é os nossos desejos. E o Espírito é aquele que Deus colocou dentro do homem, onde o Espírito Santo tem contato com o homem e onde ele direciona o homem segundo a vontade de Deus. Mas se nós não treinamos a nossa alma segundo a vontade de Deus, ela vai ser treinada por um espírito sujo, um espírito maligno. E esse espírito maligno vai fazer tudo aquilo que a alma quer, que é as coisas que não agradam a Deus. E a Bíblia diz que a nossa alma dará conta de toda a sua obra aqui na terra. E esse homem estava num contexto muito complicado. E quando ele acordou em si, ele teve já uma morte instantânea. Ali naquele momento. A alma dele foi requerida. E ele já não tinha mais aqueles depósitos, tudo ficou aí na terra. Porque se você reparar junto comigo, quando você vai no velório, você não vai ver um caixão com bolsos do lado. Não tem bolsos do lado para a gente levar carteira, levar celular da última geração, levar aquele kit de maquiagem da melhor marca, levar o nosso perfume caro, levar as coisas que nós gostamos. Não tem. De Jó, na sua sabedoria, nu eu vim neste mundo, e assim nós vamos voltar, e tudo aquilo que nós conquistamos vai ficar aqui.
Algumas pessoas têm esse momento, e Deus é tão maravilhoso, porque Deus, Ele nos prepara. Eu estava comentando com a missionária Pâmela, que na hora que eu estava vindo para cá, Deus me lembrou de algo que aconteceu aqui na restauração. Eu me lembro do sogro dela que estava enfermo. E o esposo e ela pediu para que a igreja clamasse em oração. E nós oramos pela vida do sogro dela. E nós clamamos. E ele saiu do hospital. E ele saiu do hospital e o esposo dela falou de Jesus. E o outro irmão também, que é cristão, falou de Jesus. Ele ainda não era convertido. Ele aceitou Jesus. Ele chegou aí na nossa igreja na época. Quem lembra? Eu lembro no dia que ele foi lá na igreja. Ele saiu do hospital e depois ele teve aqui Itabira. E ele foi lá na nossa igreja, simples. E passou-se um tempo, esse senhor, ele adoeceu novamente e entrou num quadro clínico assim, difícil. E nós oramos novamente. Eles pediram oração para a igreja e nós começamos a orar para que Deus curasse ele. Falou, Senhor, o Senhor curou uma vez, o Senhor pode curar de novo. E começamos a clamar. E nós ficamos dias clamando. E aí eu me lembro um dia que o pastor foi para a caverna, a gente fala caverna, são 3 dias no sítio, onde ele estava em jejum durante 3 dias, só tomando água, e eu fiquei em casa, e ele foi com um grupo de irmãos, ele foi para esse jejum, e eu falei, eu vou ficar em casa, mas eu vou também estar orando, e eu me lembro que eu estava em casa sozinha, foi uma experiência que eu tive, que eu nunca vou esquecer, e de repente, eu vi esse homem na minha frente, e eu vi ele, né, que é o pai do Adriano. Eu vi ele com a roupa com que ele foi no casamento, né? Um terno preto, uma beiradinha brilhosa. Ele me apareceu assim na frente e do lado dele havia 2 homens. Um do lado, outro do outro, vestido com a veste branca. E na mesma hora eu falei assim, meu Deus, o pai do Adriano está precisando de oração. E eu me curvei para orar. Na hora que eu curvei para orar, para mim era um anjo, colocou a mão sobre mim, está aqui a missionária Pâmela. Ele colocou a mão do meu lado e falou comigo assim, não ora. Não ora. Você vai pegar o telefone agora. Eu sozinha em casa. Você vai pegar o telefone e vai ligar para a esposa do Adriano agora. E vai dizer para eles que o propósito que eu tinha na vida do pai do Adriano já foi cumprido. E o tempo que vocês oraram foi o tempo para a conversão dele. Mas agora não ora. Porque eu estou levando ele para mim. E eu estou levando ele, e se você orar, ele vai entrar em estado de sofrimento. Não foi assim, Pâmela? Peguei o telefone, liguei para a Pâmela, falei, Pâmela, você está podendo falar? Ela disse, pastor, eu estou com a cliente aqui. Eu falei, se assim que a cliente sair, me liga. Assim que a cliente ligou, saiu, ela me ligou, e eu falei assim, Pâmela, eu tive uma visão assim, 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 Deus está levando o pai do Adriano. E o Adriano com muita expectativa na cura e muita expectativa, e Deus tão zeloso como Ele é. Ele quis preparar. Então usou a esposa, para que a esposa já estivesse ali diante dele, para dizer, olha, fica tranquilo, seu pai está com o Senhor. E quando a Pâmela chegou no trabalho do esposo, eles tinham uma loja, e ele foi falar, eu acho que ele tinha acabado de desligar o telefone, ele estava recebendo a notícia. Aí ele olhou para a Pâmela, e a Pâmela falou assim, eu já sei. Deus levou o seu pai. Como que você sabe? Cuidado de Deus. Então Deus, ele não vai, Deus ele é juiz, ele é amor, ele é misericordioso, ele cuida. Ele é o mais interessado em cada um de nós. Cada um vai ser julgado segundo a sua causa, a sua vida. Olha como que Deus é lindo. Então Deus preparou aquele homem para levá-lo salvo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A gente precisa aprender a tomar posse das promessas. E a gente precisa viver o que nós pregamos. Eu estava estudando, lendo um artigo, uma entrevista que foi feita com umas enfermeiras. Elas... no hospital do Reino Unido,
elas fizeram uma entrevista para uma revista famosa na época. E nessa entrevista, a pergunta era um questionamento. O que as pessoas falam na hora que partem, na hora que elas vão morrer? Quais são as palavras que essas pessoas falam? Então, entre várias palavras, várias coisas, algumas me chamou a atenção. E assim, que pegou mais, né? Que falou mais. Foi um caso de vários casos, mas esse eu quero estar citando aqui, de um senhor, ele trabalhou a vida inteira e projetou para uma aposentadoria. E ele disse, eu vou trabalhar e vou trabalhar muito e vou me aposentar. E assim é a vida da gente. A gente trabalha e faz projeto para uma aposentadoria. E quando chegou a época da aposentadoria dele, esse homem caiu num leito de enfermidade. Essas enfermeiras trabalhavam num hospital, né, nesse hospital do Reino Unido, e elas faziam um trabalho paliativo e trabalhava também com pessoas com câncer em estado terminal. Aí ele disse para ela assim, olha, quando eu cheguei no momento de aposentar, veio a enfermidade. E eu não pude aproveitar a minha aposentadoria. E o que eu mais lamento é de não ter vivido, de não ter sido feliz. Porque eu vivi uma vida totalmente focada no trabalho. E outras pessoas, algumas pessoas diziam assim, a vida passa muito rápido. A vida para mim voou, passou rápido demais. E a morte não é como as novelas, como a TV fala. O processo da morte não é como os filmes no cinema. É doloroso. Né? Esses ainda tiveram um processo de uma enfermidade. E ali naquele processo eles tiveram tempo de refletir do que fizeram. Alguns são rápido, né? É uma morte súbita. Mas algumas pessoas entram no processo. Irmãos, quantas vezes eu fui chamada para ir ao hospital? Hoje não tanto por causa da pandemia. Hoje eu oro longe. Mas me chamaram muitas vezes para orar. E o pastor até brinca comigo. Se eu adoecer, você não ora para mim não, mas é brincando. Por quê? Orar para a pessoa morrer. Você já viu isso? Orar para a pessoa morrer? Quem já viu falar isso? Eu fui chamada muitas vezes no hospital. As pessoas não conseguiam morrer. E eu me lembro de um senhor que eu fui orar por ele. E ele estava todo no aparelho. Quando ele me viu, ele estava lúcido ainda. Ele ficou feliz. E ele chegou, assim, falar comigo de uma forma, com a sua face, com o seu jeito. E eu segurei na mão dele e falei, sim, eu vim orar para o senhor morrer. E ele ficou feliz, porque eu ia orar para ele morrer. E eu fui lá e orei para ele morrer. Verdade. Mas antes de orar para ele morrer, eu falei com ele assim, eu quero que o Senhor libera todas as pessoas que o Senhor não conseguiu liberar. Perdoa as pessoas. Talvez seja isso que está te aprendendo aqui no leito. Muitas vezes nós vamos ter essas dificuldades, porque a morte também ela é individual. Porque às vezes estamos presos ainda a sentimentos nessa terra. Às vezes estamos presos, porque eu vou partir, e aquela herança, e aquele dinheiro, e a casa. Eu perguntava para ele o que o Senhor precisa liberar. Eu vou falando e o Senhor vai repetindo com a cabeça. E eu fui falando com ele, fui falando, ele foi repetindo. No final da oração, ele entregou a vida ao Senhor. E à noite, era de tardinha à noite, aquele homem faleceu. Quantas vezes, às vezes nós ficamos presos às coisas da terra. A nossa alma, ela é muito apegada à matéria. Isso é comprovado, eu estou estudando sobre tanatologia, e eu estou amando um estudo, que é o estudo científico sobre a morte. E isso é comprovado, que quando uma pessoa morre, para a medicina é consciência. A consciência é a última a morrer. Por isso que o enterro é depois de 24 horas, depois de tantas horas que eles dão laudo. E isso me faz
pensar que quando eu estiver num velório eu tenho que pensar no que eu vou falar. A Bíblia não fala isso não, mas a alma ela custa para sair do corpo, porque ela é pegada à matéria. E nós como cristãos precisamos estar preparados, porque na hora que você partir, como que vai ser a sua alma? Como que você vai direcionar tudo isso se você estiver preso ainda nas coisas dessa terra? Você está me entendendo ou não? Um dia a diaconisa perguntou para mim, não sei se ela vai lembrar. Ela falou assim, pastor, ora, eu não sei se é parente dela, porque fulano está internado. Aí nós oramos, a pessoa não foi curada. E aí eu deixei para lá e elas começou a orar com outro grupo de pessoas e tal, e aquela pessoa já entrou em estado de sofrimento. E ela disse para mim assim, pastora, vamos ver se ela lembra disso. Fulano está sofrendo demais, pastora. Por que está sofrendo tanto? Eu falei assim, como que vocês estão orando? Para que ele seja curado. Eu falei, então agora muda a oração. Fala para Deus fazer a vontade dele. Entrega ele. Entrega. E fala assim, Deus, faça a tua vontade. Assim eles fizeram. E daí uns dias a pessoa partiu. Nós não temos o conhecimento do que é uma dimensão no mundo espiritual. E nós precisamos ler, irmãos. Precisamos estudar a palavra, precisamos buscar conhecimento, porque a nossa vida aqui nessa terra, ela é assim, passageira. Precisamos viver, Deus quer que nós venhamos prosperar, ter condições financeiras boas, não precisar de pedir emprestado, emprestar. A Bíblia fala isso. Mas por que você não vai pedir emprestado? Porque você vai emprestar para alguém, não é assim? Então você vai ter com fartura para quê? Para ajudar alguém que precisa. Então nós precisamos entender o propósito que nós estamos aqui na terra. Nós estamos aqui na terra porque nós somos cristãos. E nós precisamos disciplinar a nossa alma. Precisamos ter ansiedade para as coisas espirituais, para o reino de Deus. Se você ler esse texto que eu estou aqui estudando com você, no versículo 22, quando Jesus termina tudo, ele se direciona aos seus discípulos e diz assim, por isso vos advirto, não andeis ansioso pela vida, quanto ao que é a vez de comer, e nem o vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não andeis ansiosos. A ansiedade, ela é o mal do século. Está todo mundo ansioso. Todo mundo está tomando remédio para ansiedade. A ansiedade, ela está aí. E cada dia aumentando, criança com ansiedade, jovem com ansiedade. E Jesus diz, não andei-vos ansiosos com as coisas dessa terra. Não andeis. Eu acho que se nós tivermos que termos ansiedade, tenha como eu cheguei aqui falando, gente, eu estou até ansiosa para estar aqui pregando. Estou até ansiosa aqui para estar falando de Jesus. Vamos ter ansiedade para o reino de Deus. Né? Mas a gente fica ansioso com isso, com aquilo. E a nossa fé, mas o pastor, outro dia estávamos até conversando sobre isso. Como cristão, ter um momento de ansiedade, passar por uma crise emocionalmente, de ansiedade, é normal. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso, está passando por um problema, por uma situação complicada. Você vai ter, às vezes, um distúrbio emocional e pode ser que você tenha uma ansiedade e ter que fazer um tratamento para isso. Mas uma pessoa que vive uma vida de ansiedade, cá. E a fé? Nós não podemos viver uma vida de ansiedade, é isso que Jesus está dizendo. Não andeis ansiosos com quem é a vez de comer, com quem é a vez de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Está falando de alimento, está falando de vestes, mas está falando de coisas dessa terra. A nossa alma, ela gosta de ser presa na matéria. E nós, como cristãos que somos, homens e mulheres de fé, precisamos disciplinar a nossa alma a olhar para as coisas espirituais, a se preparar para o grande dia que nós iremos encontrar com Ele. Estamos preparados para encontrar com Ele, porque quando chegar aquela hora, é você e Deus. É nesta hora que você vai lembrar, a porta é estreita.
Não vai entrar a mamãe, não vai entrar o papai, não vai entrar o irmão, não vai entrar ninguém. É você e Deus. E é isso que ele disse para aquele homem. Louco. Para quem você tem se preparado? Hoje eu vou requerer a sua alma. Então nós precisamos nos preparar espiritualmente. Não ficar preocupado com as coisas dessa terra. Viver verdadeiramente que o viver para nós é Cristo e o morrer para nós é lucro. Eu sei que ninguém aqui está querendo morrer. Todo mundo quer viver para a glória de Deus. Entender que enquanto nós estamos vivos, nós somos sal e luz nessa terra. Por onde nós passarmos, a nossa alma vai levar luz. A nossa alma vai brilhar. E quando chegar a nossa hora, nós precisamos estar preparados. No meio dessa entrevista, um senhor levanta e diz para a enfermeira: olha, já há um ano morrendo, um ano em estado de sofrimento. Eu estou resumindo aqui o estudo que eu fiz, né, sobre isso. Já há um ano sofrendo. Ele diz: eu tive um vislumbre. Esse homem estava no hospital em um câncer terminal. Esse câncer demorou mais de um ano. E ele sofrendo ali, eu creio que muitas pessoas levaram a palavra de Deus para aquele homem. Chegou uma hora que ele teve um vislumbre do céu. E ele tinha muito medo de morrer. E ele diz na entrevista dele: olha, quando eu tive esse vislumbre do céu, eu agora não tenho mais medo de morrer. Então aqueles que sabem para onde que vão estar com Jesus, não tem medo. Porque sabe que lá é melhor do que aqui. Lá não há sofrimento, lá não há dor, lá não há choro, lá não há tristeza, lá não há traição, lá não há competição. Lá é o lugar onde nós vamos estar direto com o nosso Deus, o nosso Pai. E isso é fato, irmão. Não adianta fugirmos disso. Precisamos falar sim da morte de maneira natural, não como se fosse um monstro, como se fosse algo terrível. Não, precisamos falar de maneira natural. Nós precisamos pregar isso mais nas igrejas, porque não tem como falar de vida eterna sem falar de morte. Não tem. Precisamos estar preparados. Amém? Aqui nessa parábola, o nosso Senhor Jesus, ele traz o ensinamento do que é mais importante. Ele coloca aqui que uma riqueza espiritual com Deus, o desenvolvimento e o cuidado da alma, o reconhecimento do valor da alma e da realidade espiritual, a busca pelo reino de Deus. E também ele vai dar uma pincelada aí no versículo 33, né? E 34. Vendei os vossos bens, dai esmola, fazei para os vossos outros bolsas que não desgastam, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega ladrão, nem a traça consome. Aqui ele fala de coisas espirituais. Amém? Tem discípulo de Jesus aqui? A palavra é para discípulo. Glória a Deus. Que nós venhamos estar preparados sempre. Que nós não venhamos viver assim na terra, que a palavra de Deus diz isso, né? Busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos daqui. Nós estamos nessa terra, somos peregrinos em terras estranhas. Nós precisamos compreender que nossos dias estão contados nas mãos do Senhor. Nós precisamos compreender: mas se Jesus está voltando, Israel está dando sinal, mas se Jesus não voltar, eu posso encontrar com Ele. E eu preciso estar preparado a qualquer momento. Se pudéssemos... Quem já entregou a vida aqui para Jesus? O interessante, quando você faz um apelo no hospital, num leito de enfermidade, aí você fala: você aceita Jesus como Senhor? E a pessoa diz: eu aceito Jesus. Aí ela morre e vai para a glória. Mas a gente vem para a igreja, aceita Jesus e a gente não morre. Seria bom, né? Já recolheria ali, já estaria na glória. E nós precisamos entrar num estado de purificação, de santificação. E compreendermos que não estamos nessa terra. Minha mãe está com 84 anos.
E eu gosto muito quando ela canta um hino de uma cantora chamada Lauriette, que ela viesse cantar aqui hoje, ela ia cantar esse hino. Ela fala assim no hino, que a vida não é só para viver e brincar. É muito mais que isso. Então que nós venhamos acordar para isso, sabe? Que estamos nesse mundo por um propósito. E nós precisamos colocar a Bíblia em prática na nossa vida. Não só ler. Não só pegar esse versículo de hoje, esse texto de outro. Enchi o meu coração e daqui a uns dias eu vou esquecer. Mas colocar a Bíblia como regra de manual e fé e prática sobre as nossas vidas. Como bússola para o nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém?